Olá, bom dia. O governo Bolsonaro enviou ao Senado um pacote de medidas que propõe uma grande reformulação do país. Chamado de Plano Mais Brasil, ele traz propostas para o orçamento, os fundos públicos e os repasses para estados e municípios. No programa de hoje, nós vamos explicar quais são essas mudanças e os impactos delas para a população e para a economia do país. O presidente entregou aos senadores a primeira parte do novo pacto de medidas elaboradas pela equipe econômica do governo. Ele ainda precisa ser analisado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. A entrega do Plano Mais Brasil foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. Foram apresentadas 3 propostas de emendas constitucionais. A PEC do Pacto Federativo quer reorganizar os recursos da União e aumentar o repasse de dinheiro para estados e municípios. A proposta prevê o envio de 400 a 500 bilhões de reais em 15 anos com dinheiro dos royalties do petróleo. Hoje, a União fica com 70%. Se a PEC for aprovada, inverte a pirâmide. União fica com 30%, estados e municípios 70%. Outro ponto importante, flexibilizar os gastos obrigatórios com saúde e educação. Governadores e prefeitos passariam a escolher onde gastar o dinheiro. A extinção de 1.253 cidades com menos de 5.000 habitantes e prevê que sejam absorvidos por seus vizinhos. A segunda PEC é emergencial. Ela trata dos gatilhos que podem ser acionados em caso de problemas fiscais, quando falta dinheiro em caixa, com a possibilidade de reduzir jornadas e salários dos servidores. Um conselho formado pelas 3 esferas de poder vai analisar as contas apresentadas pelos respectivos executivos. Nós temos que permitir uma coordenação dos poderes de forma que possam cooperar para garantir o equilíbrio fiscal dos entes federativos. Na terceira proposta, o governo quer usar os 220 bilhões de reais parados em 281 fundos para ajudar no pagamento da dívida pública, além de investir em projetos de infraestrutura e de erradicação da pobreza. A direção do pacote fiscal anunciado pelo governo é positiva. Pode ajudar nesse objetivo de reequilibrar a relação dívida pública como porcentagem do PIB. O pacote econômico começa a ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O próximo passo é a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, escolher os relatores das PECs. Enquanto isso, senadores já começaram a repercutir o assunto. Depois de passar pela CCJ e por 2 votações no plenário, os textos seguem para a Câmara dos Deputados. Bom, e aí nós convidamos a Vaníria Ferrari, que é professora de Economia da UNA, para esclarecer para a gente as nossas dúvidas, explicar como que essas mudanças, caso aprovadas, afetariam a todos nós. Bom dia para você, Vaníria, tudo bem? Tudo. Vou te convidar para ficar aqui pertinho de mim, porque nós separamos aqui algumas telas, a gente vê que o assunto é árido, né? São muitos detalhes aí nessas 3 PECs, né? Nesse pacote aí. São 3 PECs. Vamos começar falando dessa PEC do Pacto Federativo, que está dentro desse pacote, desse novo plano fiscal, né? Econômico. Explica para a gente o que ele contempla. Ok. A PEC do Pacto Federativo, basicamente, ela vai trabalhar o quê? Uma maior autonomia para os estados e municípios. De gerenciar o dinheiro, de direcionar o dinheiro para aquelas áreas que mais precisam. Então, é a desobrigação de direcionar recursos. Isso é muito interessante porque nada melhor, né, do que o próprio prefeito, o próprio governador entender quais que são as necessidades daquela cidade, daquele estado. Seria menos interferência federal no estadual, seria menos isso? Interferência federal no estadual, ou seja, ao invés de você ter aquele direcionamento obrigatório de recursos, você passa a ter, o recurso é repassado e o estado e município vai distribuir esse recurso da forma que achar melhor. Mas aí também tem a questão da criação do Conselho Fiscal, né, que vai se reunir a cada 3 meses para avaliar a situação dos estados, dos municípios. Então, assim, é uma autonomia maior para os estados, mas é uma autonomia controlada também. Sim, eu acho que é bem interessante a gente comparar isso com a administração de uma empresa mesmo, né? Na verdade, o que acontece? Quem está na ponta, né, as regiões, ali, estados, municípios, é que estão administrando os recursos. Mas eu tenho uma direção.
É como se fosse isso dentro de uma empresa. Eu tenho que repassar o quê? Informar se já tem resultado, se o resultado está sendo cumprido, se o orçamento está sendo cumprido, como qualquer empresa. Então, todos os estados e municípios têm seu orçamento. E aí, esse conselho ele vai fiscalizar e acompanhar o desempenho desse orçamento. Caso esteja sendo cumprido, excelente. Caso não esteja, ou esteja uma situação emergencial, aí entraria na PEC emergencial. E é um conselho formado por quem? É um conselho formado pelas 3 esferas do governo. Representação das 3 esferas. Okay. Dentro da PEC do PAC federativo, né, a gente tem aqui alguns pontos. Você queria destacar algum para a gente? Eu acho que o mais importante aqui, se a gente pensar, é a questão da desobrigação, né, da desindexação e desvinculação, que isso dá uma maior autonomia e isso vai ajudar. Porque como que a gente pode pensar, como que isso vai chegar no nosso dia a dia? Explica essas diferenças do que significa essa desobrigação, Na verdade, a desobrigação é porque você tinha um repasse de recursos que você tinha que ser direcionado, tantos por cento para tal área, tantos por cento para outra área, e isso aí fica desobrigado, ou seja, ele pode distribuir da maneira que achar melhor. Fica desindexado, na verdade você não tem a gente utiliza muito a fala de um indexador, ou seja, você não vai ter que ter uma obrigatoriedade. E a desvinculação, você desvincula aquele recurso para direcionar aquele setor. Então, isso é muito importante. Por exemplo, chega um recurso para o Estado, para o município. Ele vai poder verificar o que eu estou precisando mais aqui. Eu estou precisando investir mais em educação. Então, o recurso pode ser direcionado para educação. O que acontecia? Eu tinha percentuais definidos. Então, o que não era direcionado para educação não poderia ser direcionado para a saúde. Por exemplo, se sobrasse algum recurso da educação, não poderia ser usado para a saúde. Não poderia ser usado para a saúde. Exatamente. Agora, eu posso redirecionar os recursos. Eles têm uma livre movimentação naquilo que é mais necessário para o Estado ou para o município. A gente deu aqui exemplo da saúde e educação, mas a gente sempre sabe que sempre falta para a saúde e educação. Com certeza. Né? São 2 áreas que precisam muito de investimentos. Então, esse eu acho que é extremamente importante para não ficar esse recurso parado e o Estado e o município poder direcionar para aquele setor que está com maior necessidade. Outra questão, o fortalecimento da federação. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem digamos, um controle melhor do que está acontecendo nas pontas através do Conselho. Então, eu acho que são os pontos mais importantes. E, lógico, que dentro do 3 aqui, o 2 é muito importante, que é a autonomia. Então, quem está lá administrando o dia a dia da prefeitura... Conhece melhor a realidade. Conhece muito melhor. Verdade. Essa questão do estado de emergência fiscal é aquele que tange o funcionalismo público? Aí vem na PEC emergencial. O que é esse do estado emergencial fiscal aqui dentro da PEC do PAC federativo? É mais a verificação de cumprimento de contas, É como se eu tivesse um orçamento e contas a serem estipuladas e eles vão verificar se os estados e municípios estão realmente cumprindo ou não. Um dos pontos dentro do Pacto Federativo, essa questão, uma das principais medidas é a distribuição do pré-sal, que vai aumentar para os estados também. Sim. É um aumento, como que ele acontece? É um aumento gradual, um aumento significativo desse repasse? Vai ser pelo que a gente estava vendo aí, são 400 bilhões ao longo de 15 anos. Então, é algo que vai ser lentamente distribuído, mas se a gente pensar nessa mudança da pirâmide, igual falou que a gente tinha 70% para o Estado e 30% repasse, agora você vai passar para 70% de repasse, é muito recurso que vai ser direcionado para os estados e municípios. E por conta disso, a expectativa do governo é que por conta desse repasse do pré-sal maior, é que já encerre aquela disputa judicial em relação à Lei Candir. Isso pode acontecer de fato? Os estados poderiam abrir mão desse recurso da Lei Candir? Na verdade, isso que a federação, na verdade, deve para os estados? Sim, na verdade, isso vai ser questionado. Não é simplesmente se os estados e municípios estão dispostos a abrir mão. Isso vai ter que ser discutido pelo Supremo, mas é uma forma, porque a discussão é se eles vão receber um retorno, uma compensação pelos impostos pagos. Então, pode ser que esse recurso possa ser negociado como uma forma de compensar, sim. Mas isso ainda tem muita discussão. Muita discussão ainda. É difícil também o Estado abrir mão. Os estados provavelmente não vão abrir mão, Mas é muito recurso que vem, eu acho que é tudo negociado, eu acho que a gente tem que começar a pensar no país, nos estados e municípios como uma empresa e como cooperação.
né? Tem que haver cooperação. Eu acho que o que pode ser um entrave aí, que pode gerar algumas discussões dessas medidas, são as questões políticas. Vamos passar para o próximo? A gente tem a próxima tela aqui, que é a PEC emergencial. Cria mecanismos emergenciais de controle de despesas públicas para a União, estados e municípios. Na verdade, algumas coisas que eu acho que a gente pode destacar como importante aqui, que é a questão do governo deixar de ter que financiar estados e municípios que estejam em situação, né, de dificuldade financeira, e também a questão desse controle. A partir do momento que eu não cumpro a meta do orçamento, eu tenho que ter outras alternativas. Então, ao invés do Estado financiar, né, repassando mais recursos para aqueles estados e municípios que não conseguiram comprar e que, digamos assim, que continuam no vermelho, né, que não conseguiram organizar as contas, aí o que vai acontecer? O próprio estado e município vai ter que reorganizar. Então, ele vai ter uma flexibilidade, como aquela flexibilidade do funcionarismo público, ou seja, de redução de tempo de horário de serviço, de carga horária, redução do salário, 25%, compatível com a redução da carga horária. Né? Se reduz 25%, vai reduzir 25% do salário. Mas aí essa medida, por exemplo, que altera essas questões para o funcionalismo, aí elas são medidas assim mais drásticas. Quando chegar mais no limite, o Estado chegar no limite mesmo. Na verdade, se não cumprir e se ele chegar numa situação, digamos, que ele precisaria de um financiamento para se recuperar. Aí poderia utilizar recursos dele mesmo, ou seja, o que hoje, assim, trazendo para a linguagem mais simples, o que hoje uma empresa, quando ela não consegue obter lucro, ela faz? Ela vai reduzir custo. Né? E ela reduzindo o custo, o que ela vai fazer? Muitas vezes ela tem que reduzir funcionário, ela tem que reduzir despesas, ou seja, é essa administração que os estados e municípios vão ter. Então, ele vai avaliar o seguinte, não temos um resultado positivo, temos um déficit de caixa, como que a gente vai poder melhorar isso? E aí pode ter a flexibilidade de reduzir jornada de trabalho com redução de salário para tentar equilibrar contas. Mas isso ainda é muito discutido, né? Eu acho que isso aí vai ser muito discutido. Tem a questão da constitucionalidade dessa situação. Medidas, né? Exatamente. Mais algum ponto de destacar, algum outro exemplo, professora, para trazer para a gente? Eu acho que basicamente a gente tem em mente que essa PEC emergencial é o Estado e município, enquanto gestor do próprio recurso, poder buscar medidas para melhorar suas contas. Por exemplo, independente da federação de ter que ficar pedindo dinheiro emprestado para o governo. E no caso, por exemplo, a gente viveu recentemente a tragédia aqui da Samarco em Brumadinho, da Vale aqui em Brumadinho. Nesses casos de tragédia, estaria contemplado aí nessa PEC, por exemplo? Isso ainda não está muito claro. Eu não consigo te falar isso com muita clareza, mas eu acredito que isso já tem uma responsabilidade também federativa. Né? Não é uma responsabilidade só do Estado e município. Sim, porque aí é uma situação de emergência que tem que ter um acolhimento da federação para ajudar a resolver, um apoio para poder resolver. A gente tem mais uma PEC aqui, que é a PEC dos fundos públicos. Extingue a maior parte dos 281 fundos públicos e permite o uso de recursos para pagamento de dívida pública. Vamos entender, eu acho que o mais importante é a gente começar entendendo por que tanta preocupação em pagar dívida pública. Né? Hoje a gente tem uma situação em que o país está com déficit público, né? Isso traz para o Brasil alguns dificultadores em termos de investimento, de atrair investimentos, né? Não é positivo, porque às vezes a gente ouve, né? As pessoas ouvem, mas tem um déficit público, déficit fiscal, o que isso está impactando no meu dia a dia? O que eu tenho a ver com isso? Né? Isso faz com que o país represente um risco maior para investidores. E aí eu falo investidores nacionais e internacionais. Né? Então, a gente está vivendo um momento de muita estagnação econômica, no sentido de falta de produção, a própria economia não está girando com a velocidade que deveria. Por quê? Porque existe risco, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? E os investidores estrangeiros, eles não estão investindo no Brasil porque a gente está com uma classificação de risco alta em função, já melhorou, mas
mas em função do déficit público. Então, é muito importante que o Estado busque, né, que o Estado, que eu digo o Brasil como um todo, né, busque o quê? Regularizar essas contas para que a gente possa mostrar que nós somos mais confiáveis, que temos menos risco e vamos atrair mais investimento. Então, isso é positivo para todo mundo, porque aí, com atraindo mais investimentos, nós vamos ter mais possibilidade de emprego, etc. Então, esse repasse dos recursos dos fundos, né, para pagamento de dívida pública pode ser muito positivo, no sentido de que a gente busca essa regularização das contas públicas. Me dá um exemplo de fundos públicos, professora. Nossa, são tantos que agora eu não consigo te direcionar assim quais são. Isso são arrecadações do governo que ficam paradas numa conta centralizadora e que ela pode ser, ela fica praticamente parada por uma questão de investimento. Podemos até colocar como sendo. Ok. Tá. Bom, a gente está falando aqui como que essas medidas, esse pacote do governo, o novo pacote econômico do governo influencia a nossa vida. A gente tem um posicionamento aqui do governador do estado, Romeu Zema. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Vamos colocar aqui, por favor? A fala do Romeu Zema. A gente volta com ela depois. A gente volta com ela depois do intervalo, que é o tempo necessário para você mandar sua dúvida, sua pergunta aqui para a gente, que a nossa professora responde aqui ao vivo, né? A gente sabe que é um assunto árido, ainda gera muita dúvida para a gente, incipiente, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. O nosso telefone está aí, é o DDD 31 98272 7293. A gente volta já. O governo Bolsonaro enviou ao Senado um pacote de medidas que propõe uma grande reformulação do país, chamado de Plano Mais Brasil. Ele traz propostas para o orçamento, os fundos públicos e os repasses para estados e municípios. No programa de hoje, nós estamos explicando quais são essas medidas e os impactos delas para a população e para a economia do país. Nossa convidada é Vaníria Ferrari, que é professora de economia da UNA. Vaníria, a gente falou dessas 3 PECs aí que contemplam nesse pacto. Agora a gente vai trazer um posicionamento do governador do nosso estado, Romeu Zema. Vamos ver o posicionamento dele no Twitter. O plano econômico proposto pelo governo federal é um marco na modernização do Estado brasileiro. Destaca os gatilhos a serem acionados em caso de grave crise fiscal e a repartição maior de recursos entre os entes. É urgente a discussão sobre as contas públicas. Professor, eu queria que você comentasse esse destaque dele do que são esses gatilhos e dizer o que esse plano pode significar para o nosso estado. Ok. Voltando àquela analogia de empresa, que eu acho que é bem interessante para quem está em casa poder entender melhor o que está acontecendo, porque a gente tem a estrutura administrativa do governo, né, do Estado, ela é mais engessada. E uma empresa privada, por exemplo, totalmente diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade financeira, eu tenho 2 opções, eu vou ter que reduzir custo. Para reduzir custo, se eu tiver que lançar mão de trabalhar a folha de pagamento, eu teria que demitir pessoas, né? Ou se eu não demitisse pessoas, eu poderia, ao invés de demitir, reduzir a jornada de trabalho e fazer com que essas pessoas continuassem empregadas, porém, com um horário menor e um salário menor, mas não ficariam totalmente sem o emprego, né? Por outro lado, o Estado não tem nenhum tipo de flexibilidade nesse sentido. E essa PEC emergencial que trabalha esses gatilhos dá a possibilidade ao funcionalismo público, ou seja, a gestão do funcionalismo público, de numa situação emergencial poder fazer essa medida, ou seja, reduzir jornada de trabalho sem precisar demitir. Como o funcionário público ele tem a segurança e o salário também. Sim, porque como o funcionário público ele tem estabilidade, não pode ser demitido. Então você incha a máquina pública, ele tem que pagar, não tem condição de pagar, que é o que aconteceu muito no nosso estado, no nosso município, né? Que é não conseguir pagar o funcionalismo público, que não ter dinheiro para isso. Parcelamento isso, é parcelamento, etc. Então, isso torna uma medida administrativa, gerencial, possível para eu não demitir, para eu não ficar arcando com essa conta que não tem como pagar. Obviamente, a gente tem que repensar isso com muita cautela, né? Ter cuidado ao analisar, porque a gente também não pode, né, tratar isso como tipo assim, se eu não der conta de pagar, eu recorro a essa medida.
né? Eu acho que o Estado e o município têm que preocupar em não chegar nesse ponto, exatamente. Né? Que isso é que eu acho que é o grande preocupante, assim, o grande fator que a gente tem que analisar. Porque se der essa tranquilidade, se eu não der conta de pagar as contas, eu vou mexer no funcionalismo. Isso tem que ser a última da última medida. Um gestor está aqui para isso, né? Para poder pensar outras medidas para não chegar nesses extremos. É isso que a gente tem que pensar. Vamos sentar para continuar nossa conversa? Olha só, o presidente Bolsonaro já disse que, pela expectativa dele, até o meio do ano que vem, essas medidas já estão valendo, né? Mas aí o Congresso diz que não, ainda tem muita discussão política para poder ser feita, muitas mudanças nesse plano que ele mandou. Você acha que as coisas vão tramitar mais rápido ou mais lento mesmo? Até por conta das questões políticas. Eu acho que vai ser bem lento, porque, igual você falou, tem uma questão política que está envolvendo. Então, a gente tem já um problema, né? Eu falo que a crise no Brasil, ela é uma crise econômica gerada no âmbito político. Então, isso ainda vai levar um tempo. Eu acredito que que essas discussões vão levar aí questão de 6 meses. Eu acho que só para segundo semestre de 2020 que a gente pode pensar que isso vai começar a ser colocado em prática, né? Ainda tem muita coisa a ser discutida, tem muita aresta a ser aparada, né? O que a gente pode tirar assim, de conclusão imediata dessas medidas é que se alguma coisa está sendo feita para tentar melhorar e aquecer a economia. A preocupação, pelo menos o que se passa, é que a preocupação é em fomentar a economia. Dar condições, né, às empresas e aos estados e municípios de fazer a coisa funcionar, porque nós estamos numa situação, igual você falou, vamos destacar o nosso município, o nosso estado. O estado de Minas Gerais é um estado que passou muito problema, né? A gente está com uma máquina administrativa inchada, sem recurso e precisando de muito investimento. Então, esse recurso que vai ser repassado vai ser, assim, muito importante para a gente buscar investimento naquilo que é extremamente importante. Saúde, educação, principalmente a saúde, que eu acho que aqui no nosso estado é muito precária. Verdade. E o Antônio Garcia, de Congonhas, quer saber o seguinte: esse pacote beneficia a população mesmo ou só empresários? Não, vai beneficiar a população a partir do momento que ele vai trazer a possibilidade de novos empregos. Né? E aí tem outras medidas que a gente até não citou aqui, mas que estão sendo colocadas em discussão, que é incentivar a empregabilidade de jovens de 18 a 29 anos e de pessoas acima de 55 anos, com alguma desoneração da folha de pagamento para que as empresas tenham incentivo para contratar essas pessoas. Eu vejo isso como muito positivo no momento, primeiro porque o jovem ele não tem muita opção hoje. Nós estamos com um mercado muito restrito e o jovem acaba de se formar e ele não tem uma opção de escolha, né? Por outro lado, nós tivemos um momento de uma crise muito forte com muita demissão. Temos muitas pessoas dessa faixa de 50 anos que foram demitidas. E se essas pessoas, para elas ingressarem no mercado, são pessoas que vêm às vezes com um salário muito alto da empresa que saíram. Como ingressar eles novamente no mercado? Então, talvez isso seja uma forma de incentivar. Então, vai nos ajudar? Sim. Vai impactar as pessoas, principalmente na questão da empregabilidade. Tem participação do Daniel. Olá, esse pacto federativo na prática não estaria funcionando como um tapa aqui, descobre ali, pois os recursos orçamentários nem sempre são previsíveis em relação aos gastos? Olha, isso é uma coisa que é complicada, né? Porque a gente está sempre vivenciando essas situações de desconfiança. O que mais nós temos é desconfiança com relação à empregabilidade dos recursos, né? Do governo, do Estado. Então, assim, é uma medida que tem que ser feita, né? Ela é uma medida emergencial no sentido de que nós precisamos estancar a situação que está acontecendo no país. Se a gente fizer uma analogia do nosso país com um organismo, né? com o nosso corpo, é como se a gente estivesse vivendo um momento com muito sintoma, muita febre, muito problema de sintoma. Então, a gente tem que estancar isso para depois curar a doença. Então, essas questões da gente tentar equilibrar as contas públicas não é uma coisa que ela é um momento, uma medida que a gente tem nesse primeiro momento para estancar essa situação e tentar voltar ao equilíbrio. E aos poucos as coisas vão ser ajustadas.
Devagar, né? Vamos ver se dá para a gente responder a Fernanda que o pacote é o paraíso empresarial na Terra. Sem uma regulação fiscal eficiente, a chave do cofre vai apenas se multiplicar? Quem vai dizer quais são as prioridades? Isso aí é uma pergunta excelente, né? Muito importante isso. A ideia de criar esse conselho é justamente para ter essa fiscalização, porque realmente distribuir recursos, a revelia para os estados e municípios sem ter um controle, uma fiscalização de onde que isso está sendo empregado, realmente vai ser complicado. Bom, a gente tem mais uma pergunta do Ademir, mas é muito específica. Ademir, eu vou fazer e te mando daqui a pouquinho. A pergunta para a professora. Obrigada pela participação, viu? Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Bom, obrigado você também pela companhia, participação. Amanhã a gente está de volta às 9 horas. Até lá.